Professora Maria Aparecida d'Aquino, não parece a senhora um pouco complexo demais um processo como uma reforma política com tantos viés? Eu achei uma definição muito interessante do dia de um oposicionista dizendo que a reforma política, como está sendo oferecida, parece um salame cortado em pedacinhos e que você pode cortar em centenas de pedacinhos, né? E que a perda da unidade é inevitável. Agora, de fato, algumas questões me parecem muito interessantes, como, por exemplo, como explicar para o eleitor, no momento em que ele for consultado, reduzir a sim, não, perguntas como, por exemplo, que tipo de voto ele prefere, distrital, voto em lista, votação direta, enfim. Como é que a gente pode fazer isso? É viável fazer isso? Eu acho que terá de ser viável. Mas como seria? O presidente fala em 5 questões. Como é que se coloca 5 questões tão complexas? Acredito que talvez não seja feito de uma só vez. Tenho a impressão que a saída será por aí. Acho que as etapas deverão ser cumpridas e, muito importante, é que a população seja esclarecida. Então, ela precisa entender exatamente aquilo que ela está escolhendo. Então, por exemplo, a gente fala em voto distrital. Então, o que é o tal do voto distrital e por que eventualmente, ou não, ele poderia ser vantajoso do ponto de vista da ampliação da participação da população em relação ao sistema eleitoral. Então, isto precisa ser um esclarecimento muito grande. Agora, nós temos, hoje em dia, coisa que não tínhamos há alguns tempos atrás, um sistema de comunicações fantástico. Aliás, este movimento, inclusive, é fruto da ampliação das comunicações. Então, é via internet que as pessoas são convocadas. Tomara que não vire uma Praça Tahrir, né? O Cairo não é aqui. Né? O Cairo não é aqui, né? Então, esperamos que não. Agora, na realidade, eu acho que, por mais difícil que seja, eu acho que os problemas se enfrentam. E precisam ser enfrentados. E acho também que a gente não pode cair no erro de ficar assim com muito medo. Eu fiquei muito espantada que logo após o pronunciamento da presidenta, veio imediatamente a questão do seguinte: mas não dá para ser assim, então como é que vai ser o plebiscito? Não pode. Começaram os legistas todos, os juristas todos a falar a respeito do porquê não poderia ser. Eu acho que isso é muito complicado, né? Então, acho que a gente precisa enfrentar uma situação levando-se em consideração o seguinte: nós nunca vivenciamos essa situação. Então, toda a primeira vez é extremamente complexa. Carlos Melo, adicionando ainda um complicador nessa pergunta, como é que a gente pode fazer isso, por exemplo? Então, a professora foi muito precisa em relação às comunidades sociais, aos sistemas eletrônicos, plataformas eletrônicas de comunicações. Isso funciona muito bem em determinada área do país. Agora, como levar essa explicação para os grotões que, por exemplo, fizeram a grande revolução, por assim dizer, e elegeram o Lula, não é? Bom, Godoy, eu quero resgatar a história que você contou aqui do movimento Ficha Limpa. Você reuniu aqui 20 pessoas altamente envolvidas, qualificadas, preparadas, que estavam no bojo dessa discussão, né, altamente motivadas, e você tinha 20 projetos absolutamente divergentes, né, todos diferentes um do outro. Então, isso é um problema sério. Isso ocorre também entre os cientistas políticos, né? Os cientistas políticos que estudam isso a vida inteira, também cada um vai ter o seu projeto diferente. Isso ocorre também entre os partidos políticos, né? Como que nós vamos chegar a 2, 3, 4 ou 5 questões? É pela mão da presidente da República? É isso? É o papel dela? Ou esse papel é do parlamento? Mas o parlamento está desgastado. Bom, então nós temos que discutir a questão se nós recuperamos ou não a ideia de democracia representativa. A democracia é representativa? Ela é representativa com esses partidos que estão aí? Bom, se nós não temos como trocá-los, nós vamos ter que exigir desses partidos políticos que, pelo menos até o final desse mandato, exerçam a representação, voltem a exercer o papel de políticos, voltem a apresentar para a sociedade questões para a sociedade. É no parlamento. Não proponho desmobilizar, eu proponho continuar com a pressão para que os partidos políticos apresentem questões muito claras para a decisão da sociedade. Por um plebiscito, que eu acho mais complicado, ou por um referendo. Mas eu acho que não dá para simplesmente dizer, não, esses caras não servem para nada, deixa aí e tal, a sociedade vai definir. A sociedade não vai definir dessa forma e não acho salutar que a presidente da República o faça. Portanto, acho que a gente tem que
parar um pouquinho, repensar, não é? E a toque de caixa, sempre muito complicado. Ainda que seja uma oportunidade histórica, concordo, mas vamos aproveitar a oportunidade histórica. Não vamos, por pressa e ansiedade, perder a oportunidade histórica.